Shalom, meus queridos, sejam todos muito bem-vindos a este curto shiur. Não pretendo me delongar sobre este assunto, embora tenha muitas coisas que poderiam ser proferidas aqui. E eu vou fazer esse shiur porque muitas pessoas me procuram a respeito de Parnassá, né? Parnassá em hebraico significa sustento, de como obter uma vida financeira mais estável. Existem segulotes, né? Meios de se alcançar isso pela Kabbalah, tá? Obviamente que a pessoa tem que ter um nível de santidade, de busca, de temor aos céus muito grande. Não significa sempre, como eu já falei em outros shiurim, que a segular, por ser uma segular, ela vai ser atendida. Isso não é bruxaria, não é feitiçaria. Uma segular é como se fosse um pedido que a gente faz ao Criador, dizendo: olha, eu me julgo com méritos, por favor, me conceda tal coisa. É como um homem que vai ao fórum e faz uma petição diante da justiça. Não significa que ele será atendido, mas sim que a sua petição será analisada. Então esse shiur, ele vai falar sobre justamente sobre esta bênção, como alcançar, é uma das formas de como alcançar esta bênção financeira. E ela está totalmente relacionada à esposa. Algumas pessoas eu dei uma dica muito importante na Kabbalah de como conseguir sustento, os três princípios que permite a pessoa conseguir sustento. Porém, o mais importante é este aqui. Não adianta, ou pouco adianta, a pessoa fazer os outros três que eu ensinei se não fizer esse aqui, que é o principal. Está relacionado à esposa. E como é esta esposa segundo o Talmud? O Talmud diz que ela é a bênção e o centro do seu lar. O Talmud diz que a mulher tem uma posição privilegiada, e de fato ela tem na nossa cultura, na cultura judaica. Ela é chamada de a doadora de vida e é a que se encarrega das bases espirituais da família, de que elas sejam corretas. E dar honor, né, o que está na minha mente aqui em um outro idioma, dar honra à tua esposa é um mandamento muito importante para que. E é um mandamento que todo judeu deve respeitar. E eu quero contar para vocês aqui uma história que está relacionada sobre honrar a esposa. Dois homens, né, leigos, não eram rabinos, conversavam a respeito disso e um disse que nunca deveria envergonhar em público a um vizinho e o outro respondeu: mas ainda há algo ainda mais importante, disse o outro. Um homem deveria ter cuidado em não molestar, né, em não afligir a sua esposa. E o outro respondeu: estou de acordo, mas como pode um homem ter tanto cuidado para não afligir nunca, jamais a sua mulher? Não nos disse que todo homem que siga o conselho de sua esposa terminará na ruína? Aqui há um outro princípio cabalístico. Por favor, não entendam tão literal como eu estou dizendo aqui. Lembre-se que era uma discussão cabalística. E o outro respondeu: mas isso não é absolutamente certo. Ainda no caso de um homem, ainda que ele seja tão alto e sua esposa tão baixinha, que seja difícil para ele ouvir a sua voz, o homem deveria se abaixar para escutá-la, ainda na circunstância que ela fale em sussurros. E havia um rabino perto, o Rabi Reubo, que escutou a conversa e ele adicionou o seguinte comentário: o homem tem que honrar e respeitar a sua mulher, porque todas as bênçãos de um lar descansam sobre ela. Na verdade, em hebraico fala descansam nela, ou seja, está contida nela. E o Talmud,
ele também traz muitas outras considerações a este respeito. O Rabi Reubo, ele diz, né, ele continua, ele diz que a pessoa deve ser cuidadosa em respeitar e honrar a sua mulher, já que a bênção, a berachá da casa depende dela, como está escrito na nossa Torá, e Avram, né, anterior à mudança do nome do nosso patriarca Abraão, Avram foi mudado para Avraham, e Avram se beneficiou por ela. Ou seja, as bênçãos que recaíram sobre nosso pai Abraão dependeram totalmente de sua esposa, de Sara, a nossa matriarca, aquela que, segundo a tradição, foi a única mulher que conseguiu corrigir o pecado de Eva. Tanto que, se a gente analisar na árvore das vidas, né, quando a gente substitui o nome das Seferot pelo nome dos nossos patriarcas e matriarcas, a nossa matriarca Sara, ela está num nível mais elevado do que o nosso pai Abraão. E de tal forma que quando ela falece, o Criador, bendito seja o seu nome, ele deixa de se comunicar com o nosso pai Abraão, ao menos naquele nível de profecia tão elevada qual ele tinha. E o nosso pai Abraão toma uma segunda esposa, né? Ketura, nós sabemos que era Agar anteriormente, e o nível dele não é mais o mesmo nível que era anteriormente. E este mesmo rabino, perdão, outro rabino, o rabino Rabá, perdão, confundi. Este mesmo rabino, ele fala para a cidade de Rabá, né? Também Merossá, respeitem as suas esposas para que se façam ricos. E existe uma pergunta: quem no mundo não quer ser rico? O segredo está no respeito à mulher. E aqui de forma geral, não só a esposa. Então, não busquemos em outros lugares. Vamos à fonte das bênçãos que se chama respeitar a esposa. E ele ensina que não se deve contar cada centavo que se gasta, porque, na verdade, está oculto esta bênção do homem, né? E ele ensina novamente que toda a berachá, que toda a bênção do lar, da casa, da família, chega através da mulher, que foi retirada da costela do homem. E aqui eu já mencionei, né? Obviamente a gente não acredita em histórias da carochinha. Nossa religião é muito intelectual, muito analítica. Isso é um código. Está se falando de genética, né? Algo que o Criador faz muito bem. Inclusive fisicamente, se a gente for procurar um lugar para a mulher ser retirada, não foi da costela. Isso é um código. Há um osso envolvido realmente, mas não dessa região. E é mencionado que se tens problemas econômicos, não deves pelejar com tua esposa. Senão, trata de querê-la e admirá-la e verás resultados surpreendentes. Honra tua mulher por cima das tuas possibilidades. Está escrito algo muito interessante no Talmud. Disse Rabi Avira: a pessoa deve comer e beber por debaixo de seu nível econômico. Ou seja, você deve se alimentar sempre abaixo daquilo que teu nível realmente te proporciona. Um pouquinho abaixo. Isso ensina humildade. E que você também se vista segundo o seu nível econômico. Nem mais, nem menos. Então você come um pouco abaixo do seu nível econômico, mas se veste exatamente de acordo com o seu nível econômico. Nem mais, nem menos. E que honre a sua esposa e filhos acima de seu nível econômico, ou seja, acima das suas possibilidades, já que eles, sua esposa e seus filhos, dependem dele e ele depende de Deus. E aqui a gente encontra uma grande mensagem. Já que o homem tem a obrigação e a responsabilidade de manter a sua esposa e filhos, deverá honrá-los e mantê-los acima das suas possibilidades. E é devido a que o sustento do homem depende de Deus, deverá dar à sua esposa e filhos tudo o que necessitam. Mas não basta dar à esposa
dar a ela o que ela necessita segundo as suas possibilidades, se não mais além das suas possibilidades. E pelo que a mulher depende dele e ele de Deus, Deus lhe mandará tudo o que ela queira. E já que deverá honrá-la a um nível econômico mais elevado, Deus lhe mandará dinheiro. O fato de honrar e respeitar a mulher além das suas possibilidades, Deus o recompensa com riqueza. Então dá a tua mulher com generosidade. O homem deve honrar muito a sua esposa, já que toda a berachá, toda a bênção da casa se deve à mulher. Por isso o homem tem que honrar em seus gastos pessoais e ser generoso com sua esposa. Enquanto o homem ele der com alegria dinheiros ou bem materiais, sua esposa, Deus o mandará seu sustento com muita abundância. E nós temos uma opinião do Rambam, né, Rabbi Moshe Ben Maimon, que o escreve como se fosse uma lei. Os sábios obrigaram o homem a respeitar e honrar a sua mulher mais do que a ele mesmo e dar à sua esposa o que ela necessita. O dinheiro é como um abono. Disse o Gaon de Vilna. O dinheiro é como abono. Por quê? O abono fica com você, como se tivesse em teu jardim. Dele sairá árvores, plantas, flores e frutas. Igualmente sucede com o dinheiro. Se só o usas para ti, te afetará, mas se sabes reparti-lo, terás muitas satisfações e benefícios. Em Provérbios, Mishlei 18:22, diz: quem encontra uma esposa encontrou bondade e favor. Share Aharon explica que o siniut, o recato da mulher, é o que atrai a bênção. Então, às vezes, por falta de recato, ainda que o homem ame a sua esposa, pode ser que esse casal não esteja sendo abençoado. É por isso que, em alguns casos, quando a mulher ela muda a sua conduta e ela passa a ter recato, as bênçãos vêm para o lar, as coisas começam a fluir. Bereshit, Gênesis 12:16, né, fala sobre esse recato também. Em Masachet Baba Metzia 59a, incluso pedindo dinheiro emprestado para atender bem a sua esposa. Fala o Rabi Maharshá e Damezek Eliezer. Nós temos também outras fontes, como Masachet Rolim 84b, e as Halachot do Ramban, Halachot Ishut 15 e 19. Todos estes falam a respeito da importância de honrar a esposa. E aqui a gente está falando de questões financeiras, mas que vai muito além. Tem a ver com respeito, com carinho, com tratar bem. Isso 24 horas por dia. Faz isso tua profissão. De tratá-la bem, de cuidar dela, de amá-la, de demonstrar teu carinho e as bênçãos se achegarão até ti.